Pessoal, vamos começar aí mais um dos nossos eventos de educação para a mobilidade. E dessa vez a gente resolveu falar um pouco do papel do professor nessa educação da mobilidade. Esse assunto, educação da mobilidade, ele ganha relevância principalmente agora, onde a gente sabe que passamos por 2 anos de uma pandemia dura, onde a gente passou por 2 anos em um processo bastante difícil, bastante remoto. Então a gente resolveu nesse evento falar um pouquinho do papel do professor. Diferentemente de outros anos, onde a gente conversava sobre o papel da indústria nesse processo todo, por que os egressos não estavam exatamente como a indústria gostaria, por que outros anos nós discutimos por que a educação, o que a universidade pode fazer de forma diferente. Então a gente já tinha discutido vários assuntos e um dos assuntos que não tinha sido abordado era exatamente o papel do professor. O que está acontecendo com o professor nesse processo de transição? O que está acontecendo com o professor? Então vamos falar desse cara que é o operador, que é o homem e a mulher que puxam nas suas estações de trabalho. Cada sala de aula é uma estação de trabalho. Então, o que está acontecendo com o professor? Então, a gente precisa ir para um mundo mais disruptivo. E a gente sabe que esse mundo mais disruptivo é less degree, more knowledge. A gente sabe que a gente precisa muito mais de conhecimento do que, talvez, de graus pomposos, de títulos e coisas assim. Então, esse é o caminho que a gente está trilhando. Então, nós vamos falar sobre tudo isso daqui. E, passando aqui já para alguns pontos importantes. Pessoal, de qualquer maneira, o professor vai estar aqui com a gente esclarecendo dúvidas de vocês. Então, o sucesso desse evento é exatamente as perguntas de vocês. E algo para motivar tudo isso, quer dizer, ao final do evento, a gente vai sortear alguns livros que a professora Ana, da Franklin Covey Education, ela realmente nos deu, muito gentilmente, nos cedeu alguns livros, e a gente vai sortear esses livros para aqueles que fizerem perguntas. Eu acho que não precisaria ter o livro como um motivador, mas a gente sabe que tanto melhor. Então, por favor, vocês são protagonistas, vocês não são coadjuvantes. Vocês devem fazer as perguntas. A gente sempre lembra vocês que esse evento está sendo gravado. Então tem uma câmera lá ao fundo. A gente agradece bastante a ESEG e a gente agradece bastante o Leonardo Macarrão, que é parte do nosso comitê de educação, que ele conseguiu mais essa oportunidade. Então o evento está sendo gravado, isso aí vai ser disponibilizado nas mídias sociais. Deixa aqui o agradecimento à ESEG, o agradecimento ao Macarrão e agradecer todo o time. A gente não teria conseguido fazer esse evento se não fosse o nosso comitê, ou seja, as pessoas que estão participando do comitê. Então, a gente tem aqui o Maurício Penteado, sempre contribuiu e sempre indicou pessoas, sempre participou das discussões. Leonardo Macarrão, que eu já falei. O Paulo Neto, que também é convidado hoje para palestrar, também é um dos participantes do comitê, que está sempre discutindo as ideologias. A Cristina Caligares, que não pôde vir, mas eu quero deixar registrado aqui na gravação. Ela contribuiu bastante com ideias, pontos de vista, e também convidando uma das palestrantes, que é a professora Ana,
Gouveia, que vai estar aqui com a gente em alguns minutos. Agradecer ao Peter Stenhouse, que também sempre muito participativo, sempre falando bastante, sempre trazendo novas ideias. Então a gente não teria conseguido chegar onde chegamos se a gente não tivesse com todo esse esforço. Claro que também tem o próprio time da SAE. O time da SAE participa, é o staff, e aí a gente sempre agradece anos e anos de trabalho da Alda, e ela sabe fazer isso muito bem. Então, novamente, a gente agradece neste ano a Alda por todo o trabalho. Então, uma coisa também importante é que todos os anos a gente tem os projetos estudantis. E na questão dos projetos estudantis, a gente sempre tem as colocações. Só um minuto, deixa eu ver aqui. Oi? Não, eu não sei onde eu pus meu óculos. Tá aqui. São os pequenos. E aí, eu queria passar para vocês os trabalhos estudantis de 2022. O primeiro colocado foi o Centro Universitário da FEI, o segundo colocado foi o Instituto Mauá de Tecnologia e o terceiro colocado, o Instituto Mauá de Tecnologia também. A FEI entrou com sistema de controle de calor e ganhou, em primeiro lugar, os alunos e alunas César Cruz, Daniel Rodrigues, Giovanna Seschini, Gustavo Kadima, Enzo Zunkler e Vinícius Meneghini. O professor orientador foi o Silvio Shizu Sumiyoshi. Então a gente agradece novamente a FEI, primeiro colocado, parabéns. Segundo colocado, desenvolvimento de battery pack para veículos elétricos. Aluno e alunas, a Bruna Briagato, o Felipe Wilmer, Matheus Bitelli e o Murilo Jarra. O professor orientador foi o João de Sá Brasil Lima. Em terceiro colocado, foi projeto de desenvolvimento de bancadas de ensaios para medição de eficiência de um trem de força híbrido combustão elétrico. Os alunos foram o Luigi Clemente, o Leonardo Torrezão, Rafael Zac e Vinícius Ferreira. Professor orientador, que está aqui com a gente, gostaria que se levantasse, só para fazer um oizinho para a gente, Cleiton. O Cleiton Barcelos Abel, o Cleiton representa a Mauá e representa também o professor João de Sá Brasil Lima. Obrigado, Cleiton, por ter participado aqui com a gente. É sempre legal. E a gente também quer agradecer as outras universidades. Então a gente tem, por ordem alfabética, pessoal. Obrigado, Centro Universitário FEI, obrigado, Colégio Universitário Londrina, obrigado, Instituto Federal de Santa Catarina, obrigado, Instituto Mauá de Tecnologia, obrigado, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, obrigado, Unip. A gente gostaria de agradecer todo esse pessoal e, mais importante ainda, a gente quer que em pouco tempo, não seja só a Mauá e a FEI que seja reconhecida aqui, mas que também a gente tem aqui o Colégio Universitário Londrina, que a gente tem a ESEG, que a gente tem a Federal de Santa Catarina, a gente quer todo mundo aqui concorrendo bastante. Agora, a gente quer ouvir a parte principal desse evento. Realmente não sou eu sou aqui apenas o mestre de cerimônias, eu sou um cara da educação, trabalho muitos anos com a educação e acho que não existe nada mais importante que a educação permeia tudo que a gente faz dentro da indústria e dentro da sociedade. Então, o pessoal de educação está em todos os comitês, não existe comitê que não está preocupado com educação. Então, eu quero convidar aqui para o palco, então vamos convidar os nossos palestrantes. Então, eu gostaria de começar pela professora Ana Beatriz Cautela Gouveia, ela é professora da Franklin Covey Education. Professora, muito obrigado, por favor, sente-se conosco. Depois, o André Nishimura é da GM, também tem um pé na educação, obrigado, André. Depois, o professor Carlos Rogério Cerqueiro, professor da ESEG,
Professor Carlos, por favor, pegue um lugar aqui. E, por fim, o professor Paulo Nieto, também, Educação, da Anhembi Morumbi, vai estar aqui com a gente para discutir. Pessoal, nós vamos precisar das perguntas de vocês. Isso aqui só se movimenta com perguntas de vocês. E lembre-se, vai ter um sorteio, a Alda vai estar anotando aqui quem faz as perguntas. A gente vai sortear alguns livros que gentilmente a professora Ana trouxe para nós. Então, façam perguntas. Já vou dar as dicas aqui para vocês fazerem perguntas. Pessoal, olha, o Paulo Nieto entende tudo de inteligência artificial. Vocês querem fazer perguntas sobre inteligência artificial? Como é que a inteligência artificial está envolvida com a educação? Ele é o cara. Já vai preparando a pergunta. Eles vão fazer a apresentação de 5 minutos. Vai ser uma apresentação bastante rápida. Vai ser por PowerPoint. Mas o espaço é de vocês. Vocês são, de fato, os protagonistas desse processo. Então a gente aguarda as perguntas. Mas eu estou passando a cola para vocês. Como bom professor, já estou dando a cola. O Paulo Nieto é bom para perguntas de inteligência artificial. Quer mais cola? Então vamos falar aqui o Carlos. O Carlos é bom de sustentabilidade, energia. Olha as perguntas boas para ele. Já vai preparando as perguntas para o Carlinhos. Depois, Nishimura. Nishimura é da GM. Vocês podem fazer perguntas. Escuta, o que a GM está fazendo em termos de educação? Olha as dicas. Aproveitem o Nishimura para provocar e entender um pouco mais o que está acontecendo com a GM. E a professora Ana. A professora Ana é muito boa de um assunto que está sendo muito falado. Pessoal, habilidades socioemocionais. Será que o professor é líder? Será que o professor está numa sala de aula? Ele é um líder? E qual que é o papel desse líder dentro de uma sala de aula? Então, está aí a professora Ana pronta para responder. Eles falaram para mim, o pessoal todo falou assim para mim, olha, se vier pergunta fácil, eu nem respondo. Eles querem perguntas difíceis, eu quero vê-los gaguejar. Se o professor não gagueja, não tem graça, né? Então, preparem as perguntas, porque eles estão aqui ávidos para fazer essas perguntas. Então, pessoal, as perguntas, como é que eu faço a pergunta? Tem o aplicativo, tá? Então vocês podem fazer pelo aplicativo. Mauro, eu não tenho o aplicativo, me dá uma folha de papel com a pergunta que eu faço aqui de qualquer jeito, tá bom? Então, importante vocês participarem. Professora Ana, a senhora gostaria de começar com os seus 5 minutos de fama? Então vamos lá. Então, 5 minutos para cada um, fazendo a apresentação em PowerPoint e vocês já preparando as perguntas, porque essa apresentação é para ser provocativa, tá bom? Então vamos lá, professora Ana. Pode apresentar. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Boa tarde a todos. Me escutam? Perfeito. Bom, como o Mauro gentilmente falou, eu trabalho na área da educação há mais de 15 anos e sempre estudando a questão do professor na sala de aula, né? Tenho uma trajetória no corporativo também e procuro sempre trazer essa trajetória do corporativo para a sala de aula. E aí, enquanto eu vou falar um pouquinho, né, com vocês sobre como era o perfil do professor, como o professor ele era contratado no passado para fazer parte, né, ou estar em sala de aula e como isso mudou. No passado, nós tínhamos, os professores eram contratados pelas hard skills, ou seja, eram pessoas técnicas que conheciam muito do assunto que eles ensinavam, eram referência naquilo que eles faziam. E, para isso, eles estavam em sala de aula e traziam esse conhecimento para o aluno. Depois de um tempo, veio a questão da titulação. Então, mestrado, doutorado, professores especialistas, veio até aquela questão do MEC, o quanto isso era importante, o quanto
a titulação passou a sobrepor a questão do conhecimento. E aí nós vivemos um momento em que titulação era mais importante ou tão importante quanto o conhecimento e a prática. Só que a gente não precisa ter um ou outro. O que a gente espera hoje? Que essas duas competências ou esses dois aspectos que eles se fundam num só professor. Aquele que tenha as habilidades técnicas que sejam referência, que conheçam muito do que estão falando, além da questão da titulação. E hoje a gente vê muito profissional que é do corporativo tendo essa experiência para desenvolver. Tá, Ana, e o que isso tem a ver com a questão do que a gente está falando? Quem é esse professor da sala de aula? Ele muitas vezes não se acha líder. Muitas vezes ele acha que ele tem que ir lá e passar o seu recado e acabou. Mas não, o que o aluno que está lá do outro lado espera desse professor? Ele espera alguém que seja líder, que traga a competência lá, né, do dia a dia, traga a realidade lá do dia a dia dele, mas que faça também o desenvolvimento dessas outras habilidades, que são as soft skills. Quando a gente coloca esse profissional no mercado, quando o profissional sai da sala de aula, que ele vai para o mercado, ele precisa saber lidar com pressão. E quem melhor do que o professor em sala de aula para ensiná-lo a lidar com essa pressão? É o prazo. A gente ouve muito, né, em sala de aula, eu tenho muita coisa para fazer, não dá para adiar 5, 10, 1 dia, 2 dias a entrega? Não. Quando a gente vai para o mundo real, que é o corporativo, que é a empresa, prazo é prazo. Então, o aluno tem que aprender a lidar com pressão. Ele tem que aprender a trabalhar em equipe. Eu não vou fazer o trabalho com esse ou com aquele colega porque eu não gosto. Nós não escolhemos as pessoas com as quais a gente trabalha. E uma das habilidades que a gente precisa desenvolver em sala de aula é o trabalho em equipe. A gente vai trabalhar com as pessoas e vai aprender a lidar com essas pessoas na nossa equipe. A gente precisa também aprender, ensinar esse aluno a ter saber transitar nesse mundo em constante mudança, a tecnologia, a esse transitar, né? A gente viveu aí 2 anos de pandemia e precisamos aprender a mudar a maneira de trabalhar, a maneira de lidar, a maneira até de reunir as pessoas. Ficamos aí 2 anos em transição. Tudo isso, todos esses aspectos são diferenças, são desafios para o profissional que a gente está formando, entregando para o mercado. Então eu falei um pouquinho das hard skills, falei das soft skills, e aí a provocação que eu trago para a gente, eu acho que pode até passar, eu fui falando antes até. O que a gente precisa então, né? Que são justamente essas pessoas qualificadas, tanto na parte técnica, quanto nas habilidades gerenciais e nas competências socioemocionais. Não adianta eu entregar um profissional fera naquilo que ele faz, mas que não saiba lidar sob pressão, que não saiba lidar com a equipe, que não saiba gerenciar uma equipe. Ele precisa ter os dois aspectos, ter um equilíbrio nessas habilidades. Eu posso ser um ótimo profissional, mas se eu não sei lidar com a minha equipe, se eu não sei estimular a equipe e entender que cada profissional lá na minha equipe tem necessidades e demandas distintas, eu não sou um bom profissional. Então essas características precisam todas estar junto. Pode passar, por favor. Então, aqui falando um pouquinho do meu currículo, que era para estar primeiro, mas ok, eu tenho a experiência tanto em sala de aula quanto no corporativo, e é isso que faz com que eu tente trabalhar esses dois lados, né? Não só o lado sala de aula, porque muitas vezes os alunos chegam para a gente e falam, mas você não sabe como que é lá no mundo real. Sim, eu sei, eu vim desse mundo real e é isso que eu procuro trazer. E hoje eu continuo prestando consultoria, então eu continuo nesse mundo real. E é para esse mundo real que a gente precisa preparar os nossos alunos. Então, falei um pouquinho, né, da hard skills e da soft skills, e são essas competências, são essas habilidades comportamentais que a gente precisa desenvolver no nosso aluno. E aí eu trago quem é o professor, qual é o papel do professor no desenvolvimento dessas habilidades e dessas competências. É ele que vai fazer com que o aluno traga
consiga desenvolver, né? Vai estimular o aluno a desenvolver essas habilidades, seja na apresentação de trabalho. Tem tempo para apresentar. Eu não posso fazer com que o aluno tenha a aula inteira, por exemplo, para apresentar o seu trabalho. Gestão de tempo é uma dessas habilidades que a gente precisa ter, principalmente no mundo que a gente vive hoje, que é totalmente informatizado e a gente se perde. Eu vou só olhar um recadinho lá no Zap. Quando a gente viu, já passou meia hora. E a gente precisa que esse aluno aprenda a fazer... Tá bom, obrigada. Ele aprenda a fazer a gestão do tempo. Habilidade de comunicação. Quantos alunos chegam em sala de aula que são excelentes técnicos, realizam o trabalho muito bem, mas que chegam lá na hora de fazer uma apresentação, um seminário, não conseguem desenvolver a comunicação. Então, a partir dos nossos trabalhos e a partir daquilo que a gente explique para o nosso aluno, o que eu espero dele com aquele trabalho, quais são as habilidades que eu estou desenvolvendo com cada um dos trabalhos, eu faço com que o aluno entenda a real necessidade que está por trás daquele trabalho. Não é simplesmente mais um trabalho, é um trabalho que vai desenvolver comunicação, gestão do tempo, muitas vezes habilidades, né, de mexer com a tecnologia e tudo mais. Então, as habilidades sociocomportamentais que são mais demandadas hoje no mundo dos negócios. Trabalho em equipe, comunicação, essa mentalidade digital, né? Hoje não dá mais para a gente falar, eu não sei mexer, a gente tem que aprender a mexer. Resolução de problemas e pensamento crítico. Se eu conseguir desenvolver dentro da sala de aula, né, o professor vier preparado para desenvolver essas habilidades nos alunos e devolver esses profissionais para o mercado, tendo essas competências e essas habilidades desenvolvidas, a gente está entregando para o mercado profissionais que vão, por sua vez, desenvolver as equipes com as quais eles vão trabalhar. Quando a gente fala da gestão, quais são as habilidades de gestão mais demandadas quando a gente vai para as pesquisas de RH e tudo mais? Trabalhar com inovação, com pessoas, com projetos, saber fazer o uso dos recursos financeiros, recursos pessoais e demais recursos. O que a gente vê muito hoje são projetos que param, que são interrompidos porque não fizeram a gestão dos seus recursos devidamente. Então eu começo um projeto e no meio do caminho eu vejo, eu não tenho um especialista em determinado assunto, eu não tenho dinheiro para terminar esse projeto e a gente precisa fazer essa gestão. Da mesma forma, eu preciso estar preparado, eu preciso preparar o aluno lá na sala de aula a lidar com a inovação, a pensar que como eu posso contribuir para esse outro mundo, que é o mundo da inovação. E aí eu trago, então, para a gente encerrar, o questionamento. Qual é o papel do professor, né? Somos professores. Qual é o nosso papel em sala de aula na hora de desenvolver esse aluno, né? No termo aqui, especificamente da mobilidade, que é o que a gente está trabalhando, mas como um profissional que vai fazer a diferença lá no mercado. Ele ser, sim, o líder, ele assumir o protagonismo dentro da sala de aula. Ele é o líder, ele não é... a gente falou muito quando conversávamos sobre os temas, né? O professor não é aquele que vai lá dar uma aulinha, ele vai lá para fazer a diferença na vida das pessoas. E como é bom e como é gratificante a gente, né, receber uma mensagem ou ver que o nosso aluno está, sim, fazendo a diferença lá no trabalho ou na empresa que ele está trabalhando. Ele deixa de ser aquela pessoa que vai transmitir o conteúdo e ele atua como facilitador entre o mundo do trabalho e a academia. Então, ele traz a experiência dele também para fazer essa facilitação. Ele acaba sendo esse elo entre a academia e o mercado de trabalho e ele começa a identificar em cada um dos seus alunos, assim como em cada um da sua equipe de trabalho, oportunidades de desenvolvimento. Ele começa a identificar em cada um dos seus alunos as habilidades que eles têm mais facilidade e aquelas que precisam ser desenvolvidas. E com isso ele começa a puxar cada um dos alunos para aquilo que precisa ser desenvolvido. E não mais ter todos os alunos na sala de aula
como todos iguais. Não, são pessoas, assim como nós, que têm habilidades e competências diferentes. Têm facilidades e têm dificuldades. E eu, quanto professor, preciso identificar isso, assim como eu preciso identificar na minha equipe de trabalho para poder puxar aquele que a gente sabe que tem potencial para entregar mais, ou ir lá e desenvolver, falar para o colega lá, falar, olha, eu sei que você tem condições de dar mais ou entregar mais, vamos puxar o que está acontecendo. Principalmente no mundo de hoje, que a gente sabe que a ansiedade, né, essas outras questões pós-pandemias estão muito presentes. Então, a gente precisa, lá na sala de aula, atuar com a liderança. Eu agradeço a oportunidade e fico à disposição para as perguntas depois no momento. Legal, obrigado, professora Ana. Obrigada. E aí, pessoal, olha que interessante o que a gente está escutando da professora Ana. A professora Ana está falando assim, olha, dar aula para o primeiro aluno, o melhor aluno da sala de aula é fácil, né, professora? Sim. Mas não é o trabalho do professor. O trabalho do professor é fazer com que toda a sala chegue junto. Então, como fazer com que aquele aluno que senta lá no fundo se motive? Esse é o trabalho também do professor. Então, é algo adicional. Dar aula para o primeiro aluno é muito legal, é muito divertido, mas talvez esse primeiro aluno não precisasse nem de você, de professor. Ele pega um livro, ele pega o Google e ele vai embora. Então, o desafio, pessoal, é recuperar aquilo que está lá atrás, aquele que está lá triste, aquele que está lá no fundo da sala de aula para ele fazer algo diferente. Professora Ana, obrigado. E eu chamo o André Nishimura. André, como é que é na GM? GM não tem problemas desse tipo, todo mundo é motivado. É isso que você vai contar para a gente, André? Mauro, obrigado, boa tarde a todos, obrigado aí aos colegas essa oportunidade. E vou, se me permite, viu, Mauro, mais até do que a experiência que eu tenho na GM, porque mais de 25 anos aí, deixa eu passar aqui, falar um pouquinho, né, muito rapidamente aí quem que é o André. Hoje eu estou na área de atendimento ao cliente, então além de ter os alunos, vamos falar aqui que eu dou aula de pós-graduação, mas os colegas lá da GM, mas eu atendo aí os clientes finais, né? Então ali você relaciona com todo mundo. Relacionamento humano, como disse a professora Ana, é a base de tudo. Sou engenheiro mecânico de formação, fiz o AESP aí na GV, parte do SEAG, e recentemente, no meio da pandemia, terminei o mestrado, foi bem divertido, e é um pouquinho disso também que eu vou falar aqui com vocês, né? E agora, desde 2018, na verdade, eu dou aula de pós-graduação nesse curso da IDESP, e a gente trata de segurança da informação. Muito bem. Olha só que interessante, né? Eu trouxe alguns dados aqui, o que aconteceu conosco do ponto de vista de educação. Obviamente as indústrias também sofreram, como todas, não só a GM, mas todas elas, mas aqui alguns dados focados na educação. Então, quando a gente olha ali, 94% da população parou, a população estudantil, né, parou no mundo inteiro, conforme o dado da Unesco. Quando a gente olha aqui, 61% dos estudantes já escolhem o ensino à distância, então quem já estava na indústria do ensino à distância já estava avançado nesse momento. E quando a gente olha algumas instituições, sobretudo o setor público, não estava preparado porque a gente enfrentou na parte da pandemia. E hoje a gente olha que somente 22% depois desse desafio da população que nós passamos com a pandemia, querem estar num banco ali tete a tete com os professores, que eu vejo também como um desafio importante para a classe dos professores, né? E aqui um dado do Guzo, do estudante, aqui do estudo que ele fez, trazendo que aqui em 2020, quase 90% das universidades federais pararam, e até por conta de não estar preparado para poder rapidamente retomar no modelo novo, a gente observa aqui que a indústria privada, né, ou seja, as escolas, as universidades, rapidamente retomaram. E, por exemplo, o mestrado foi assim, o mestrado da FIA, então a gente percebeu que em algumas semanas a gente já tinha equipamento, os professores já estavam treinados, e aí os professores tiveram que, obviamente, se virar para aprender as tecnologias e tratar dos alunos, e rapidamente elas retomaram, né? Então, eu começo alguns pensamentos aqui, né? Como professor, como é que a gente desperta esse interesse no aluno? Primeiramente, nesse universo novo no meio da pandemia. De repente você está em sala de aula e de repente você está de um lado do computador com dificuldades de manusear aquela tecnologia, e normalmente os alunos não abrem a câmera, então você fica um bom tempo ali falando com fotinhos, né? Então esse primeiro momento. Agora que isso já começa a voltar num ambiente de sala de aula,
vem as dinâmicas, né, professor? Que dinâmica que a gente tem que fazer para incentivar o aluno a sair da casa dele e vir para uma sala de aula? Quando a gente olha também, e aí, onde que esses professores, ou nossa categoria, vão buscar esses novos saberes? A gente estava acostumado com o modelo, eu acho até muito mais positivo, porque a gente vai buscar saberes além fronteiras, com outros professores, com outros mestres e doutores. Muito mais fácil a tecnologia nos trouxe como alternativa, inclusive agora muito mais forte essa modalidade do Long Life Learning. Eu lembro quando eu era garoto, a gente pensava entre os coleguinhas, falou, olha, vou fazer um curso técnico, e poucos falavam em fazer universidade ou faculdade, né? Eu arrumo um bom emprego numa boa empresa e pronto, a minha vida está feita, né? Isso já não existe há muito tempo, né, pessoal? Quem para de estudar, quem para de se reciclar, realmente está fora do mercado. Não só do ponto de vista profissional, mas fora do que estamos falando no mercado. A gente fica sem saber o que acontece. Falei das dinâmicas, atividades, sai do virtual, volta para a sala de aula para incentivar esse aluno, e também a sobrecarga sobre nós professores, né? Porque tem até uma brincadeira que a gente ouve, né? Quando a gente fala assim, o que você faz? Eu sou professor. Ah, você só dá aula? Tipo, não trabalha, né? Ele só dá aula, né? Então, quando a gente passa, sobretudo eu que venho da indústria e comecei a dar aula, eu falei, poxa vida, eu tenho que estar disposto a ter uma carga dupla, às vezes mais do que dupla, para preparar a aula, para se preparar para aquela aula, depois corrigir os trabalhos, enfim, é uma atividade insana. Então, quando a gente olha isso aqui, além de tudo isso, aprender essas novas ferramentas, porque muitas vezes a gente aprende, mas tem que exigir também dos aluninhos, e muitas vezes eu aprendo com os aluninhos, que eles são ligados, né? Pelo menos uma boa parte. Então você acaba ali trocando essas dicas com eles. E do lado dos alunos, né? A professora mencionou muito bem, soft skills. Não só no ambiente das universidades, os cursos de pós-graduação, mas com os colegas, por exemplo, aí dentro da GM, conversando com os líderes de engenharia, manufatura, o que a gente percebe? A questão dos soft skills. Parece-me que até depois da pandemia isso ficou mais grave, né? As pessoas não conseguirem, chegam ali os estagiários de universidades renomadas, de cursos importantes, e não conseguem fazer uma apresentação focada, concisa, com a mensagem principal do projeto ou do ponto em questão. Quando você olha, comunicação, dificuldade de falar. Tem uma habilidade fácil ali nos dedos, né, do aplicativo, do WhatsApp, mas quando você precisa enfrentar um diretor, um gerente, um colega de trabalho, para debater um assunto, uma dificuldade enorme para se expressar. Colaboração, ser colaborativo, trazer o seu conhecimento junto aos colegas, trabalho em equipe, a professora mencionou. Espontaneidade. Né, ver um problema e falar, opa, eu posso ajudar, eu estou disposto a colaborar. Então, são atitudes ou pensamentos ou formas que a gente olha nesses alunos e fala assim, como nós, professores, podemos ajudá-los a despertar isso? Aonde está esse ponto, né? Mencionava aqui, antes de começar, entrarmos aqui, que eu vejo a escola dos meus filhos, tenho 2 filhos, um com 11 e um que vai fazer 13 agora, e eu observo que na escola, na iniciativa privada, eles já recebem aulas que jamais, quando eu estudei lá atrás no estado, não tinha isso, né? Aula financeira, aula de apresentação, de seminário em grupo, um garoto de 11 anos. Então eu acho que passa por aí esse despertar dessa geração nova que a gente está vendo, né? Resolução de problemas, a professora falou, é outro ponto. Como é que a gente ajuda esses jovens a olhar, entender o conceito daquilo que nós passamos e aplicar esses conceitos em qualquer problema. Porque não vai, o problema ele se apresenta, é um problema novo, porque se é um problema velho, as equipes que já estão ali vão resolver. Então o que a gente quer desses jovens é que eles estejam preparados a enfrentar qualquer tipo de problema e através dos conceitos aprendidos nos bancos universitários ou da escola, possam nos ajudar a enfrentá-los, né? Mais do que isso, é ter uma visão do todo e não simplesmente falar assim, não, eu estudei essa engenharia aqui específica de materiais e eu só manjo de materiais. Que bom se a vida fosse assim, né? Como é que a gente ajuda esses jovens? Mesmo num banco em que fez engenharia dos materiais, ele consiga ter essa visão sistêmica, pensar no todo, né? Isso é muito melhor para todos nós, inclusive para a sociedade. Falta de interesse, mencionava, porque esse exemplo de abrir a janelinha, eu falo para os alunos, ao menos quando você for fazer a pergunta, tenha a gentileza de abrir a câmera, para eu saber quem é que está falando com o professor, né? Porque quando a gente está em sala de aula, é como aqui, né, pessoal? Não tem coisa mais gostosa do que a gente está falando e trocando olhares, entendendo se a mensagem que a gente está tentando passar, ela está sendo absorvida ou não. Senão você tem que rapidamente mudar a estratégia para que a comunicação seja efetiva, né?
E aqui, o que eu achei positivo de toda a pandemia foi a questão do acesso aos cursos. Hoje a gente pode fazer curso de universidades renomadas sem ter que estar, por exemplo, nos Estados Unidos, Europa, Ásia, porque a gente tem acesso a essas ferramentas, a esses materiais, né? Muito bem. E aqui eu fecho com uma perguntinha, uma provocação, né? Até um pouquinho com o que a professora trouxe, né? Por que a gente é professor? Né? Não é pelo dinheiro, pessoal. Eu confesso a vocês que talvez até antes de entrar eu poderia falar assim, eu vou ser professor, né? Pelo menos a titulação é legal. Vários alunos podem falar, olha, o professor, mas não é pela parte financeira. Mas sim, a gente vê, pelo menos o meu depoimento pessoal aqui, é realmente um sacerdócio. A gente tem a vontade de compartilhar aquilo que a gente aprendeu e que a gente continua aprendendo, né? Então, compartilhar o que sabe é um primeiro ponto. O segundo é, como eu impacto a vida das pessoas? Às vezes, numa aula, numa simples troca de conversa, de ideias, um projeto que você coordena ou que você conduz, você consegue impactar a vida de algumas pessoas que participam daquilo, né? Mais do que isso, como que a gente move essas gerações através do nosso exemplo? Então, as horas árduas aí de exercício, de estudo, de material, às vezes a gente percebe ali no olhar deles que aquilo ali está fazendo diferença e para a nossa experiência pode ser mais um trabalho bem realizado, né? E por último aqui, a gente sabe que isso muda o mundo. Não tem outra forma da gente mudar o mundo, olhando para o nosso país, esses momentos conturbados que vivemos hoje, não é outro caminho senão através da educação. Senão a gente vai ficar sempre falando de soluções paliativas. A gente só vai conseguir mudar a nossa nação através de somente criando, né, seres pensantes que olham para os determinados problemas e falam, nós vamos resolver isso aqui. Tá bom? Obrigado pela participação, professor. Obrigado. Nós que agradecemos. E o Nishimura fala uma coisa, ele fala assim, que a gente fica interagindo com fotinhos, né? Oxalá fosse fotinhos, tem hora que é só inicial do nome do cara. O CA é o Carlos Alberto. E aí você tem que tentar adivinhar quem é que está lá do outro lado. Quer dizer, a frustração de não ver nem foto, você só vê inicial, né, Nishimura? Essa é a dificuldade. Nishimura, obrigado. Pessoal, vai preparando as perguntas. Pode já ir enviando as perguntas através do aplicativo. Quem não tiver aplicativo não tem problema, escreve num pedaço de papel, a Alda pega e a gente toca para frente. Carlos, o pequeno Carlos agora vai fazer a apresentação. Eu falo pequeno porque a gente se conheceu no modo remoto e hoje eu me assustei. Eu não vou fazer gracinha com ele, porque é um pouco grande. E o Carlos, pessoal, vai falar sobre sustentabilidade, vai falar sobre esse viés de energia. Então, preparem-se com as perguntas. Carlão, vamos lá. Maravilha, pessoal, muito obrigado. Vamos iniciar então. Falando um pouquinho de mim, né? A minha formação básica é na área de química, trabalhando aí com sustentabilidade, né? Até linkando com a professora Ana falou. Eu vim ainda dessa geração, né, que estuda, faz o doutorado, e aí eu acabei caindo na sala de aula, né? Então, como é que eu posso usar aí tudo que eu aprendi, né, nessa formação, agora pensando aí do lado do professor, né? Aquele cara que nunca trabalhou, né? Aquele cara que só dá aula, né? Então, eu atuo na ESEG, né? Faculdade do Grupo Etapa, e dentro do próprio Etapa eu também sou professor do ensino médio, né? Então eu trabalho aí com estudantes, né? Os nossos estudantes aí de ponta, os estudantes que se dedicam aí às Olimpíadas Internacionais e do nosso colégio internacional, dos alunos que querem estudar no exterior. Vou inclusive falar um pouquinho aí dessa experiência para trazer aí para a nossa discussão. Pensando um pouco, gente, ali dentro do ensino superior, né, e aí a minha atuação é na área de engenharia de produção, trabalhando com as disciplinas da área de química, da área de sustentabilidade, da área de meio ambiente, da área de processos industriais, que são as disciplinas aí que eu atuo no curso. Quais são os pontos, né, que a gente pode trazer para que o nosso estudante ele se motive, né, o nosso estudante ele entenda que o que ele está aprendendo ali tem uma conexão muito clara com o mundo real e não é apenas um conhecimento abstrato. Então, dentro desse eixo de sustentabilidade, que até a gente desenvolve nos nossos núcleos de pesquisa, primeiramente, né, devido à minha formação em química, sempre ter aquele olhar na parte do impacto ambiental das nossas ações, né? Sempre costumo falar para os nossos alunos, né, que o inferno está cheio de boas ideias, né, e depois a gente vai vendo que as consequências elas vão se acumulando ao longo do tempo de decisões errôneas tomadas no passado. A necessidade da transição energética, que está já em voga aí há mais de uma década e que nós precisamos buscar soluções efetivas para conseguir realizá-la. E o desenvolvimento de novos materiais, né, quando a gente pensa aí em veículos elétricos,
elétricos, utilização de baterias, produtos de alta resistência, como que a gente consegue fazer para que esses produtos eles consigam realmente se tornar efetivos. E trazendo aí para o nosso evento, né, a relação com a mobilidade, né? Então, tentar, né, para cada estudante criar um clique ali na cabeça dele e falar, cara, isso tem a ver com a minha atuação. E eu poderia trocar aqui mobilidade por qualquer outra área, poderia falar de defensivos agrícolas, poderia falar em redução de custos, poderia falar em projetos de responsabilidade social. O importante é que o aluno consiga enxergar a conexão entre esse conteúdo que nós discutimos no curso com as aplicações. E a aplicação que a gente está discutindo hoje nesse nosso evento justamente é a questão da mobilidade. Então, tentar trabalhar nesses vários eixos. Certo? Então, esse é o nosso desafio principal quando eu penso, né, dentro da área, dentro do ensino superior, que nós, professores, podemos fazer. Porém, nós temos um outro aspecto, né, e aí eu trago aí um outro capítulo para a nossa apresentação, que é justamente a questão da escolha da universidade e de que carreira esses nossos jovens vão seguir. Então, falando um pouquinho da minha experiência no colégio, o Colégio Etapa tem uma grande tradição na área de aprovações internacionais de estudantes. Nós temos esse mapinha aí para onde os nossos jovens talentos eles se espalham para o mundo todo. Temos aí aprovações aí em 300 universidades, 17 países, em vários continentes. E eu considero muito importante haver esse processo de saída dos nossos estudantes. A internacionalização é muito importante para quê? Para que esses nossos estudantes consigam aprender nas melhores universidades do mundo o que está sendo feito de mais moderno. Então, que esse aluno consiga ir para a Colômbia, esse aluno consiga ir para MIT, consiga ir para Harvard, consiga ir para Gay-Lussac, consiga ir para Pasteur, consiga ir para Cambridge. E lá, ele vai estar vendo o que está sendo feito de mais moderno. A minha preocupação, e é o que eu quero trazer para a nossa discussão, é o que acontece depois desse aluno ir. Depois desse nosso estudante conseguir uma graduação, conseguir uma colocação, conseguir aprender muitas coisas estudando no exterior. Esses estudantes têm o processo de retorno. Esses nossos alunos voltam para o Brasil para trazer e impactar a nossa sociedade com esses aprendizados. E aí eu trago aí a dúvida, né, a discussão, o ponto de debate é de que maneira nós, como país, conseguimos incentivar esses jovens talentos a voltarem para o Brasil. Que a gente não seja um exportador de cérebros e que a gente use esse processo de internacionalização como uma maneira de catalisar o nosso desenvolvimento. Como que as nossas universidades no Brasil podem estabelecer, por meio desses networkings com nossos estudantes, pontos de comunicação com esses centros de pesquisa e de ensino no exterior, para que a gente consiga fazer uma rede eficiente para que nós possamos alavancar aí o desenvolvimento do Brasil. Então, essencialmente, esses eram os pontos que eu queria colocar. Agradeço a todos pela atenção e muito obrigado. Obrigado. Nós vivemos uma sociedade sedenta. Alô? Alô? Agora sim? Nós vivemos uma sociedade sedenta por energia. A gente precisa de energia sempre. E é interessante a gente dar uma olhada nos jovens. Então, quando você vai ver um trabalho de conclusão de curso, um TCC, veja a quantidade de trabalhos que aparecem falando disso. A preocupação com a ecologia, uma preocupação com a sustentabilidade, preocupação que nós, da nossa idade, nós não tínhamos. Então é uma nova onda que vem por aí. E como é que o professor vai ao encontro desta onda, dessa necessidade, dessa demanda? Então é algo que a gente vai ter que considerar na própria aula. Como que a gente vai fazer isso? Talvez, pessoal, nessa questão de melhor utilizar a energia, a gente possa contar com um pouco de inteligência artificial. Será que dá, Paulo? Então vamos ouvir um pouquinho o Paulo. Paulo vai falar, bom, inteligência artificial é outra coisa que vai permear o mundo. Não existe área do conhecimento humano que não precisa de inteligência artificial. Considerando que a inteligência humana deixa muito a desejar. Então, quem sabe a inteligência artificial nos ajude a tomar boas decisões. Será que pode ser isso? Tendência é essa. Então vamos lá, vamos escutar um pouquinho o Paulo Nieto falando um pouquinho do que ele pode ajudar a gente. Tudo bem, pessoal? Me ouvem bem? Ok. Meu nome é Paulo, eu sou da área de tecnologia, estou no ensino aí já vão fazer 6 anos. E a minha ideia inicial aqui é fazer uma provocação, até ajudar vocês um pouquinho com as perguntas aí.
e após essa parte um pouco de ensino, a gente pega um pouquinho na parte de inteligência artificial. Então, só fazendo uma reflexão, basicamente, de como que ficou o ensino durante essa parte de pandemia. Então, a gente entrou numa pandemia, grande parte das universidades aí, em coisa de uma semana, teve que transitar do que era 100% presencial, os professores ir para a parte do EAD, não necessariamente com treinamento, então indo com a cara e a coragem, bom, tem que iniciar hoje, você acessa essa plataforma, boa sorte, e aí começam algumas questões, né? Então, modalidade de ensino, entrou pandemia, a gente já sabe que ficou basicamente 100% EAD, ou algumas universidades lá, creio que uma boa parte das federais, não entraram logo de cara nisso daí, então ficou um tempo ainda com a parte as aulas paradas, né, porque também não podia acontecer nenhuma aula, e grande parte das universidades privadas entraram direto lá tentando fazer a transição mais rápido possível para essa parte do EAD, sem necessariamente ter um treinamento, uma adequação como qualquer período que você, se tivesse mais tempo, a gente poderia fazer. Nisso daí, como que ficou a mobilidade? Bom, ficou EAD, tudo EAD. A gente não estava, pelo menos a maioria das pessoas não foram trabalhar presencial. Então, o ambiente da sua casa teve que virar o ambiente que você tem de trabalho, o ambiente que você tem de ensino, o ambiente, tudo ficou na sua casa. E não necessariamente a gente tem um ambiente planejado para isso. Então, ficou alguns desafios, por exemplo, quando eu coloco ambiental ou cognitivo, nesse sentido mesmo de onde eu estou, para a atividade que eu vou fazer. Então, o professor, ele está agora tendo que dar aula com o filho que está do lado, batendo na porta, tem o aluno que ele está assistindo a aula ali de manhã, o cara às vezes acabou de acordar, não fez nada, colocou o notebook na cama, seguiu a aula ali, ou então o cara tá estudando enquanto a mãe está cozinhando, então tá o barulho, tem toda aquela questão de ambiente que a gente tinha antes, que era um ambiente reservado para isso, a gente não tem mais, seja para o trabalho, seja para a parte de ensino, né? Impacto de infraestrutura. A gente reduziu consideravelmente a infraestrutura necessária que a gente precisava para as empresas e para as escolas. Então, com isso daí, ocorreu em alguns casos de a própria universidade diminuir sua infraestrutura. Então, eu tinha 10 prédios lá para essa universidade, agora eu tenho 5, por exemplo. Então, teve uma alteração de infraestrutura, algumas universidades, elas aumentaram tamanhos de turma, reduzindo o número do corpo docente, então teve impacto em mercado de trabalho, como vocês sabem, o governo auxiliou até para aquela parte de jornada de meio período, diminuição da carga horária de trabalho, então teve toda uma alteração nessa parte. E o professor, como é que foi? Bom, tentar se adequar da melhor forma possível. De uma semana para outra, tentar começar a entender como é que funcionam as aulas, adequar material para isso, se em alguns casos, quando era possível, entender que agora o que você sente na sala de aula, que você olha no olho do aluno e você sabe se o cara está acompanhando ou não, ou pelo menos o cara está tentando acompanhar. Agora a gente tem uma tela preta na frente, então eu não sei como é que está agora a minha situação. Então toda a parte de ensino durante a parte de pandemia, ela mudou e o trabalho como um todo, o ambiente corporativo, ele mudou bastante, né? E aí começou ali em meio de 2021, final de 2021, começou a ter um retorno presencial. E aí como é que ficou isso? Em partes, a gente teve que agora readequar a parte do presencial, não necessariamente 100%, alguns lugares começaram a 100%, outros entenderam que a gente pode, em parte 100%, em parte EAD, começar um movimento híbrido. Mobilidade. Começou a voltar o presencial, então a parte de mobilidade começou a voltar aquela parte de trânsito, o cara demorar 2 horas para vir do trabalho, para a escola. Mesmo durante a pandemia já começou um movimento de aumentar essa parte de tempo de deslocamento, por exemplo. A gente começou a levar mais tempo e nisso daí a gente teve que... o que eu tinha antes de tempo de deslocamento, agora eu não tenho... durante a pandemia eu não tive mais deslocamento. E quando voltou da pandemia, quando estava terminando a pandemia, eu tive que voltar a ter deslocamento. Aí eu senti de novo que agora, bom, eu vou ter que adequar os meus horários, adequar a minha rotina para esse novo caso.
os desafios que começaram a entrar. Bom, o aluno estava 100% EAD, ele inicialmente não gostou muito disso, mas é o que tinha no momento. Quando começou a voltar, uma das minhas percepções, e até depois eu gostaria de abrir para vocês entrarem nesses méritos, se também aconteceu, é que quando começou a voltar, teve uns que não quiseram voltar. Eles falaram, putz, dá para manter EAD, para que eu vou fazer ali presencial? Faz sentido fazer presencial? Eu estou no último semestre, cara, por que eu não fico em casa direto? Já passei quase 2 anos nisso mesmo. E aí teve esse outro impacto que a gente falou, não, tá aqui o presencial, e o cara fala, não sei se eu quero agora. Então deu essa parte de modificada. E como a gente teve, em alguns casos, não todos, redução de infraestrutura, quando voltou a gente precisou de infraestrutura. E não necessariamente essa infraestrutura estava lá. Então aí começou toda a parte de adequação, tentar otimizar, e aí entra uma parte muito grande de tentar otimizar infraestrutura, profissionais, teve que voltar a contratação de profissional, onde em mercados mais aquecidos não tinha profissional. E aí como é que você consegue para um curso que tem um mercado aquecido, um profissional, se durante a pandemia esse cara começou a trabalhar para outras empresas, começou a trabalhar para fora, porque teve muitas empresas internacionais que, como estava tudo remoto, o cara começou a contratar, no Brasil tinha um valor mais baixo, por que não pegar profissional do Brasil? E aí depois você precisou desse profissional que não estava no mercado. E aí começa a luta por conseguir profissional. Todo aquele nível que você tinha de profissional, você tem que baixar um pouco a régua, porque você não consegue mais manter o mesmo perfil. Você começa a se adequar e tendo que trabalhar as pessoas e tentar depois elevar os hard skills, soft skills, como a professora levantou anteriormente, né? E a atuação do professor? O professor também, assim como o aluno, falar, vamos voltar presencial. Então, vamos passar a roupa, se arrumar e vamos para a escola. Mudar totalmente a rotina. Agora, o filho que ficava com a professora lá durante a tarde, ela vai ter que arrumar alguém para cuidar dele, porque você tem tempo de deslocamento, você tem algumas outras coisas que impactam depois em todo a sua atuação no dia a dia, né? E sem contar que um movimento interessante eu tive que adequar todo o meu material para o EAD. Agora eu tenho que voltar para o presencial e eu não sei se o aluno está querendo pegar uma aula teórica dentro da minha sala de aula. Se eu fizer algo que é desinteressante, o cara vai falar, pô, isso aqui podia ser EAD, por que a gente não faz remoto então? Então eu tenho que tentar instigar os caras para eles começarem a acompanhar de novo, para encantar um pouco esse pessoal, porque se for leitura de slide, cara, os caras eles veem isso de casa, não precisa mais estar na escola. E aí como que ficou agora? 2022 a gente já está basicamente 100% presencial, mas o que impactou? A gente teve um EAD, a gente teve um retorno em seguida e há um movimento agora de não ficar só nessa parte ou EAD ou presencial. Tem um movimento agora de ficar em algo híbrido. Então, antes mesmo da parte da pandemia, começou-se a falar num movimento blended de ensino, onde parte poderia ser presencial, parte poderia ser remoto. Mas qual é a questão que, durante, por exemplo, esses últimos 6 meses, eu comecei a sentir? Houve uma evasão muito alta do que era considerado presencial para o que foi para literalmente o EAD. Então, uma certa percepção do pessoal se eu não consigo agora trazer um diferencial no meu presencial, não faz sentido o cara pagar mais caro, o cara ter que ter deslocamento, o cara ir assistir uma aula que poderia assistir de casa. Mesmo já que ele teve que se adequar por 2 anos, por que não manter agora o resto do tempo? Então hoje, das minhas percepções, é que tem uma movimentação de evasão, não necessariamente para outras instituições, outros lugares, mas dentro da mesma instituição de mudança de modalidade de ensino. Se você não mostra um diferencial no presencial, se você não se adequa novamente à sua forma de ensinar, esse pessoal não vai te escutar. Ele pode pegar um material, muita gente vai pelo diploma porque já atua na área, tem algumas questões que podem ser consideradas também. Então, se o cara se ele não quer acompanhar essa parte que é o ensino clássico, então ele pode pegar o EAD, é mais barato, não necessariamente mais rápido, mas é mais cômodo, e ele pode finalizar dessa forma.
Então essa parte de hibridez tem esse desafio de como que eu vou fazer para tentar trazer esse cara aí e ele permanecer comigo. Como que ele vai prestar atenção ali no que eu estou fazendo? Por que ele vai fazer questão de ir no presencial e não pegar um material simplesmente? E tem um detalhe interessante, que teve muitos professores que falaram, quando você tem a possibilidade, tenho aulas EAD, tenho aulas presenciais, a gente vai fazer uma mescla, tem alguns professores que falam, cara, você não me coloca no EAD, eu não tenho condições de dar aula no EAD, porque a parte de ambiente, eu não consigo sentir os alunos, eu não sei como é que esses caras vão reagir, eu preciso estar ali no tete a tete com eles. Em contrapartida, tem professores que você consegue agora colocar eles numa sala de aula que ele está morando em outro estado, em outro país, então você consegue uma flexibilidade maior para aquela atuação que não é mais presencial. Então muda um pouco a dinâmica de como funciona toda essa parte de ensino-aprendizagem. Então a primeira parte que eu queria passar para vocês, de ensino, para a gente discutir mais, não necessariamente ter uma resposta, porque são várias possibilidades, né? E várias percepções, porque cada um tem uma vivência diferente. E em seguida eu queria mostrar um pouquinho de inteligência artificial, só para ter uma discussão um pouquinho diferente e mostrar para vocês talvez algo que vocês não conheçam ou que vocês conheçam e tenham alguma percepção de realidade diferente também. Então, primeiro, de ensino de IA. Falando primeiro do que é IA. Quando a gente vê um Elon Musk falando que ele tem uma IA, que ele tem medo de IA, isso me magoou um pouco, porque é muito marketing e pouca aplicação. Normalmente, qualquer IA que seja criada de forma generalista, em 1950, quando começaram a ser criadas, até 1970, que tiveram esforços para isso, nenhuma foi para frente. Então, quando a gente fala de uma IA que tenha autoconhecimento, que aprenda coisas novas, isso daí, a chance de chegar nisso de forma generalista é muito baixo, pelo menos do que a gente tem agora, não tem nada nesse sentido. Então, por mais que tenha um engenheiro da Google que falou que ficou com medo da IA, o Elon Musk, por exemplo, que fala que ele tem medo de IA. Bom, as IAs elas são criadas para propósitos específicos. Se você cria uma IA para matar pessoas, ela vai matar pessoas. É para isso que ela foi criada. Então, se eu faço uma IA para separar o que é um gato de um cachorro, ela não vai descobrir depois o que é um passarinho. Elas são feitas literalmente para aqueles propósitos. E é em cima desse universo, né, que você constrói ela, que ela vai trabalhar. Então, o que a gente pode fazer com o IA na parte de hoje? Tem algumas técnicas que estão bem alta. Quando a gente fala em indústria, por exemplo, o RPA, que é o Robotic Process Automation, ele está muito em alta, por quê? Porque eu pego aquele tipo de trabalho que é exaustivo, que é a mesma coisa, que não depende de nenhuma análise, eu não tenho que colocar uma inteligência a mais ali, e ele simplesmente repete o que você faz. Então, tem aquela pessoa do RH que ela está lá só para digitar o nome, os dados da pessoa para fazer o pagamento. Bom, se é um processo repetitivo, eu posso simplesmente colocar um sistema que ele faz toda essa leitura, já joga para mim num banco de dados e eu não preciso da pessoa ali. Então, a tendência para quando a gente fala de mercado é ter trabalhos que sejam analíticos, que a gente tenha que pensar, e não aqueles que sejam repetitivos. O que é repetitivo, a gente tem um robô, a gente tem um sistema que tende a fazer isso por nós. Parte de machine learning, apesar de não ser algo novo, ele é muito utilizado há um bom tempo. Basicamente, o machine learning, o que ele vai fazer? A gente vai passar para um sistema algumas entradas, então, dado esse padrão, a saída esperada é essa. Então, ele trabalha com padrões para identificar, para tentar generalizar essas saídas esperadas, e depois, quando você passar novos problemas, novas situações, ele entende do que se trata, generaliza e te dá uma resposta. Então, para sistemas de apoio à decisão, por exemplo, é muito comum você utilizar um machine learning. Por quê? Porque já teve alguém que mapeou, já teve alguém que passou, já é baseado em experiências de pessoas, e é baseado nessas experiências, eu generalizo ali, eu faço um formulismo matemático para ele me auxiliar quando tiver novas questões sobre isso. Outra parte que está bem alta agora é a internet das coisas, ainda mais quando falam em 5G, porque o 5G possibilita mais. O 5G possibilita mais entre aspas. O 5G
ele possibilita mais porque ele tem mais canais de distribuição. Então, se você está numa área agrícola, você tem um alcance maior e você tem mais canais de dados para transmitir. Mas, via de regra, você pode ter um IoT com a sua internet de casa, onde tem os seus diversos aparelhos conversam com a internet. Numa empresa, você pode fazer um controle remoto de um maquinário, por exemplo, utilizando a internet das coisas. Entrando na parte de ensino de IA, tem algumas questões que foram interessantes nesses últimos anos, porque eu comecei a ensinar IA faz 3 anos, por exemplo. Apesar de já ser da área algum tempo a mais. E tinha um certo problema que a gente batia que tinham professores que eles pegavam muito em formalismo matemático, o que é necessário para criar uma IA, mas eles ficavam muito em formalismo matemático e você perdia o aluno. Ele não acompanhava mais o que você precisava passar para ele. Ele pensava que IA é só matemática, só entra nessa parte, então ele não via aplicação. E quando eu tive que conversar com algumas empresas sobre parte de programação, parte de IA, a gente até tinha falado, tem tal empresa que eles fazem consultoria, eles são bons para ensinar isso. A empresa falou, eu não quero essa empresa de jeito nenhum. A gente não quer essa empresa. Aí eu, mas o que houve, né? Eles passam todo o formalismo, a pessoa aprende o formalismo e não sabe aplicar. Então, a gente tem basicamente 2 formas de ensinar, né? Se você for para ser um consultor nessa área, o ideal é você ter um conhecimento mais profundo, entender melhor os processos, então entra um pouco mais naquela parte de ensino clássico. Mas se você está indo treinar um pessoal numa empresa para eles utilizarem, para até desenvolver, mas ir baseados em projeto é o que tende a dar mais futuro nessa parte. Porque você fazer algo baseado em projetos, o cara não vai começar a filosofar e depois ele vai ver onde que aplica. A gente já tem um problema. Quando eu coloco um problema e você vai ter que aplicar esse conceito no problema, você fala, esse sistema ele pode fazer isso. Será que ajuda nesse cara? A gente fazer um aprendizado baseado em problemas, ele tende a ser muito positivo nessa área. E falando um pouquinho de impacto em mobilidade, eu não sei se o pessoal já viu, mas tem um tipo de IA que é chamado computação de borda. Como nossos dispositivos, via de regra hoje, eles têm um processamento interessante já dentro deles, eu não preciso mais pegar toda a minha computação e jogar para um servidor, processa, depois retorna. Eu não tenho mais esse tempo, eu não preciso mais desse tempo de processamento e de utilizar a infraestrutura externa. Como a gente tem dentro desses dispositivos uma forma de executar essas IAs, de trabalhar com elas, esse tipo de computação, que é a computação de borda, ele já trabalha basicamente no dispositivo para já te dar um auxílio à decisão. Por exemplo, se for um carro autônomo, eu não tenho que mandar para um servidor da Tesla, a Tesla falar, você tem que virar à esquerda, volta para mim, eu viro à esquerda. Eu já trabalho dentro do meu console do carro ali, no meu painel lá, todas essas informações. E com isso está tendo um certo movimento de fazer um tipo de computação que é chamado de edge caching, que é basicamente uma computação de borda, só que eu não preciso armazenar informações, são informações imediatas que acontecem ali. E se a gente pensar na parte veicular, por exemplo, tem uma parte que são redes de carros, onde cada carro ele tem um processamento pequeno nele e ele transmite informações para outros carros, para, por exemplo, saber se tem um acidente, como se fosse um Waze, também que faz basicamente isso, ele conversa entre eles, só que ele é centralizado num servidor. Ali é o próprio carro conversando com outros carros. Então entra um pouco na parte de IoT. Além disso, eu coloco uma rede onde os próprios carros vão se conversando, para tentar melhorar a mobilidade, parte de deslocamento, entrando em todas essas questões. Então essa parte aqui é só para levantar um pouco a curiosidade de vocês e caso vocês tenham alguma pergunta, estou à disposição aí. O pessoal vai ter pergunta sim. Obrigado, Paulo. Super bacana. Então a gente tem vários conceitos e já direto nas perguntas e respostas. Professora Ana, o pessoal está falando assim, nesse ambiente complicado que todos os professores aqui mostraram, né? Pandemia, vai para um lado, vai para o outro. Primeiro a gente fica dentro de casa, fica protegido. Depois fala, pode voltar, e todo mundo não quer voltar. No começo ninguém queria, depois todo mundo quer ficar em casa. O professor fica nesse vai e volta. A pergunta do Norberto Vallone como é que faz para treinar o professor?
né? Como é que faz para treinar o professor, para praticar esse novo mundo? Como é que validar todo esse conhecimento? Quer dizer, a pergunta é, caramba, né? A gente aqui tudo preocupado em ensinar os outros. Quem nos ensina? Como que a gente aprende? Essa é a dúvida do Norberto. Obrigado, Norberto, pela pergunta. Está concorrendo a um livro, Norberto. Bom, me ouvem? O professor, ele é aquele que está sempre em busca de aprender, né? Acho que a gente tem que... Isso é uma das coisas que a gente passa. Normalmente, as instituições, elas trabalham com capacitação a cada início de semestre. Esses 2 anos de pandemia que a gente viveu, como todos falaram aqui, né? Em uma semana a gente teve que virar a chavinha. Algumas não conseguiram, porque não estavam aptas ou não tinham a questão da tecnologia, do ensino remoto, do ensino à distância preparados. Então, nós temos hoje muitas empresas que trabalham com educação, que preparam conteúdo e preparam materiais e capacitação para nós, professores. Algumas instituições fazem isso internamente, mas existem diversas maneiras que nós, professores, podemos buscar para nos capacitar e levar isso para a sala de aula. E isso fica muito claro quando a gente vê a nossa equipe de professores, eu falo, né, eu como hoje gerencio uma equipe de professores, aqueles que estão buscando, no interesse dos alunos, no feedback que os alunos trazem e no próprio material. Como os professores falaram, como agora em sala de aula eu faço com que o aluno queira vir para a sala de aula? Se for para ficar vendo slide, eu vou no Google, eu procuro até esse mesmo material ou um bem parecido e olho lá no Google, eu não preciso estar aqui. Então, nós, professores, precisamos nos reinventar, eu não digo nem a cada semestre, eu acho que é a cada aula, e de identificar para cada turma qual é a melhor estratégia de chamar a atenção daquela turma, porque às vezes 2 turmas com a mesma matéria, a gente vai ter que aplicar técnicas diferentes. Então, eu acho que passa por isso, passa pela nossa atualização constante, buscando esses diferenciais e buscando conhecer essas gerações que estão em sala de aula. Ah, tá legal, professora Ana, muito obrigado. E aí tem uma pergunta para o Carlos, uma pergunta que veio do Leonardo Macarrão. Ele está querendo saber, Carlos, a gente tem perda de cérebros, né? A gente tem perda de cérebros. E aí, como é que a gente resolve isso? O Macarrão está perguntando para você, como é que a gente resolve esse probleminha de perda de cérebros? Dá uma dica para a gente parar de perder cérebros. Bom, pessoal, então esse é o momento que o professor gagueja, né? Porque eu não vou ter a resposta. Ah, então era isso que eu queria, tá tudo certo. E aí, como é que a gente vai fazer para reverter esse fluxo, né, que não é apenas aí de alunos de ensino médio que vão buscar graduações de excelência no exterior, mas um problema endêmico, né, pré-pandêmico no Brasil, do nosso processo aí dos anos 2010 a 2015, né, de uma formação muito ampla aí de mestrados e doutorados de pessoas que depois não puderam ser absorvidos no mercado brasileiro e que acabaram indo para o exterior para poder aproveitar a sua formação. Eu posso sugerir aqui algumas possibilidades, os meus colegas podem complementar se acharem que isso faz sentido. Gerar oportunidades, e aí a gente está falando aqui de indústria, para que esses nossos estudantes, esses nossos especialistas consigam encontrar não apenas uma colocação em termos de salário, em termos de emprego, mas também de desafio no Brasil. Então, muitas vezes esses alunos, esses já formados, ao retornarem ao Brasil, vão dizer o seguinte: eu vou ter oportunidades de desenvolver o meu potencial ali para que eu consiga resolver problemas na minha terra natal. Eu acho que isso daí também é importante e não apenas ser aquela questão de haver, claro que é importante uma boa remuneração, haver um contexto, né, de vida, né, de você ter uma cidade que é segura, você ter um espaço para adequar seus filhos, mas também você perceber que você tem a capacidade de trazer melhorias para o seu próprio país. Eu acho que isso daí é essencial para que a gente consiga seduzir
esses nossos cérebros para que eles possam retornar ao Brasil e consigam desempenhar. Eu acho que todo mundo gosta da casa, né? Todo mundo gosta da comida da mãe, né? Então, voltar também ao país é importante, né? Numa sociedade que a gente é muito globalizada, a gente não pode, infelizmente, levar esses nossos estudantes para o exterior. Muitas vezes, né, quando a gente pensa em programas de pós-graduação financiados por bolsas, FAPESP, CNPq, CAPES, e desperdiçar, né, esses recursos de pessoas que não vão retornar ao país para gerar aí o impacto que nós esperamos para eles. Ah, tá legal, Carlos. Obrigado pela... E agora eu recebi mais uma pergunta ainda do Leonardo Macarrão, e eu vou fazer a pergunta em duas etapas. Vamos fazer a pergunta primeiro para o André Nishimura. André, conta uma coisa pra gente. O ensino técnico, ainda na nossa época, que era mais forte e tal. A pergunta é, será que nesse ensino técnico fortalecido, será que esse ensino técnico com um pouco mais de ênfase em soft skills, habilidades socioemocionais, será que isso poderia fazer alguma diferença? Você com a visão da indústria e a professora Ana com a visão da academia. O que você acha? Tanta gente fala com saudosismo do ensino técnico, como era bom a escola técnica de 10, 20, 30 anos atrás. A gente vê hoje a escola técnica, ensino médio, um pouco para baixo. O que você acha? Qual é o sentimento seu lá, trazendo um pouco o seu lado da GM? E depois, professora Ana, como é que a gente faz para pegar jovens, bem jovens, né, e desenvolver essas habilidades socioemocionais para chegar na faculdade um pouco mais resolvidos? Fala, André. Mauro, interessante isso aí, porque lá na nossa época, né, da minha geração aí, eu não via a hora de trabalhar, eu queria trabalhar. Então, qual que era a melhor forma de trabalhar mais rápido? É aprender alguma coisa, né? Então, era muito comum, a gente pegava um colégio técnico, né? Hoje as Paula Souza, mas na minha época era ETEC. Então, você entrava numa ETEC, aprendia a base bem feita e, juntamente, um curso técnico, né? Eu fiz eletrotécnica. E aí me permitiu, com 13 anos, já começar a trabalhar. Então, em paralelo ao curso técnico, poder trabalhar. E aí você pega gosto por aquilo, que você trabalha, é remunerado, aprende aquilo, né? Outras opções de não entrar pelo colégio técnico era esperar até uma universidade, né? Então, você entraria um pouco mais tarde no ramo aí, poder ser remunerado. Agora, o fantástico dessa história do técnico, quando a gente olha para outros países que... talvez criou-se aqui no Brasil por um bom tempo, olha, não, eu quero fazer universidade. Não necessariamente a universidade é o caminho para aquela pessoa, para aquele setor, né? Eu fiz o colégio técnico, trabalhei e depois eu fui fazer a universidade. Então, acho que é um caminho que a gente não tem hoje tão forte e a gente carece disso, porque muitas vezes a gente sente falta no mercado de trabalho pessoas técnicas bem fundamentadas, que conheçam o assunto, antes até de ter um formado ali, um engenheiro, etc. e tal. Então, acho que essa carência a gente precisa cuidar de uma forma fundamental, Mauro. A gente não tem isso hoje, a gente tem uma fachada apenas, né? E você vai trazendo os jovens já, de uma certa forma, mais cedo para o mercado de trabalho, para poder saber se ele quer mesmo depois continuar para uma universidade ou, de repente, um curso técnico muito bem feito já leva um caminho profissional adequado para ele, né? E precisaria ver também se a indústria tem espaço para esse técnico de ensino médio, que eu acho que tem. Eu acho que tem. Mas a gente pegou um vício de eu quero um engenheiro. E às vezes a gente remunera o engenheiro como um técnico. Exatamente. Porque ele faz de fato o serviço de um técnico. Isso aí. Então tá tudo certo. Contratamos um engenheiro para ser um técnico e pagamos ele como um técnico. Pronto. Só que a frustração é imensa depois. Exatamente. Então acho que tem alguma coisa aí para a gente arrumar. Exatamente. Vamos escutar a professora Ana agora contar um pouquinho. E aí, criança, um jovem de 12 anos, dá para falar em habilidade socioemocional com a crueldade de um adolescente? Será que a gente consegue ensinar isso para eles, professora? Consegue, e eu acho que é importante. Já existe um movimento de revisão do ensino médio, de revisão da matriz curricular. Então, hoje, com o novo ensino médio, as escolas são obrigadas a ter no seu currículo disciplinas como empreendedorismo, como liderança, que é justamente para preparar esse jovem a chegar na universidade melhores preparados. Acredito também que isso passa pela forma de ensino, né?
quando as escolas que antigamente favoreciam, incentivavam a competição e os alunos eram separados por sala de A a D, de acordo com a sua classificação. Hoje não existe mais isso, você estimula a cooperação, o trabalho em equipe, você já começa a trabalhar essas habilidades, mesmo que não sejam em disciplinas específicas. Então, eu acredito que esse movimento já esteja acontecendo. A própria maneira de lidar com as disciplinas, em projetos, interdisciplinaridade, você começa a fazer esse movimento, a médio e longo prazo. Mas tem que ser trabalhado desde cedo. Quer dizer, médio e longo prazo, a gente tem que começar e é possível. É isso? Agora o Maurício Penteado, ele quer perguntar, e ele vai perguntar para o Paulo. Paulo, você falou muito de mercado de trabalho, você falou que aconteceu com esse caos todo da pandemia, vai e volta, o que aconteceu com professores, o que aconteceu com aluno. Mas fala um pouco assim, você é coordenador, então você está coordenando professores. E aí, qual é o balanço que a gente tem entre habilidades socioemocionais do professor e habilidades técnicas do professor? Aí o cara vai dar uma aula de inteligência artificial, não é um assunto simples, não é um assunto óbvio. Então você tem que dar uma carga grande na parte técnica. Mas a gente sabe também que ele tem que ter habilidades socioemocionais. No mundo do André, por exemplo, tem o famoso ditado: eu contrato pelas habilidades técnicas e demito pelas habilidades socioemocionais. Isso já virou um jargão. A gente sabe que é assim. E na academia, eu preciso ter alguém na frente da sala de aula, profundamente conhecedor de um determinado assunto, mas eu também preciso de habilidades socioemocionais. Como é que você, como coordenador, pesa isso? Como é que a gente escolhe o professor certo para dar uma área pesada, para dar uma aula pesada? Como é que você faz isso lá na Anhembi Morumbi? Dá um segredo para o pessoal, Paulo. Maurício me quebrou, hein, Maurício? Bom, não é uma resposta simples, não tem uma resposta certa, mas basicamente o conhecimento técnico tem que ter, não tem como fugir. O cara pode ter a melhor habilidade socioemocional, mas se ele não conhecer, ele vai ser super amigo dos alunos e os alunos vão sair igual entraram, sem um conhecimento. Sim, esse é o problema. Sobre a questão. Mas o que pesa muito nesses últimos tempos, quando a gente estava olhando sala de aula, tentando dar um acompanhamento, como que o professor ele se posiciona, como ele se organiza, independente dele conhecer muito. Tem professores que entendem muito bem um assunto, mas falando em questão didática, ele não consegue passar esse assunto. E aí você fala, bom, eu tenho um cara muito bom na mão, mas eu não consigo aproveitar, porque para mim não é só o conhecimento técnico, eu tenho que conseguir passar as informações, esse cara ele tem que, querendo ou não, o professor ele serve de exemplo para aluno. E se é um cara que ele não está se mostrando como um exemplo, não é alguém que você consegue manter junto com você. Isso daí é a maior questão. No final das contas, de como manter um professor. Então é o cara que sabe a parte técnica, ele consegue se organizar, transmitir isso para os alunos, e quanto mais ele for admirado nessas questões, melhor ainda para o professor, né? Claro, o admirar é o inspiracional, né? Sim. Eu acho que todo professor tem um lado inspiracional, porque na aula você não aprende tudo, você vai ter que ler, vai ter que estudar. Então o que o professor consegue fazer naqueles poucos minutos que está ali na frente? Inspirar a pessoa, né? Quem já não teve um professor antipático e você não gostou do assunto porque o professor era antipático? Não era uma relação com a matéria, não era uma relação com o que estava estudando, mas era uma relação de indisposição com o professor, não é, Paulo? E tem a questão também que não necessariamente aquele cara que é o amigo dos alunos, que ele necessariamente tem a soft skill necessária. Você tem professores extremamente exigentes, formais ali, que o aluno fala, putz, chegou esse cara aí, ele vai botar um monte de coisa aí, vou me ferrar. E quando termina, ele fala, putz, agora esse cara é demais, esse cara é bom. Ele não foi lá para ser o meu amigo, ele foi lá para ser meu professor, e esse cara apresentou o que eu precisava. O reconhecimento posterior, reconhecimento, né? Exato. É isso aí, legal, obrigado, Paulo. Professor Carlos, conta um pouco, pergunta como que a gente ensina, como é que a gente ensina
a questão da energia, dessa sustentabilidade em todos os cursos de uma universidade. Quer dizer, claro, você tem raízes na química, e na química é um pouco mais óbvia essas relações. Mas o engenheiro mecânico, o engenheiro de produção, o engenheiro de alimentos, quer dizer, todas as engenharias devem estar conectadas com essa questão da sustentabilidade. O que a universidade pode fazer nesse sentido? Conta um pouquinho para a gente. Você também coordena essa parte de sustentabilidade dentro da ESEG. Como é que você motiva todos os cursos a se preocuparem com isso, não só os cursos mais óbvios na questão da energia como química? Conta um pouco do todo para a gente. Legal. Essa parte de sustentabilidade, né, então ali na faculdade a gente tem o núcleo de sustentabilidade junto a vários outros núcleos, né, que realizam pesquisas. E muitas vezes eu brinco que o núcleo de sustentabilidade ele é um guarda-chuva em cima de todos. Por quê? Numa visão mais tradicional de sustentabilidade, nós temos aí 3 vertentes: a vertente econômica, a vertente social e a vertente ambiental. Então, cada um dos cursos pode lançar um olhar para uma dessas lentes de modo mais especializado. Então, a gente pode até sair desse eixo de falar em engenharias. Podemos pensar, por exemplo, no curso de Direito, quando nós pensamos, por exemplo, no impacto que uma determinada tecnologia ou de uma determinada ação pode provocar no meio social, ou os impactos econômicos, quando a gente pensa no curso de Economia. Ou seja, a sustentabilidade ela tem a vantagem de ser um conteúdo transversal. Então, quando a gente discute, por exemplo, energia, e aí eu posso pensar do ponto de vista químico, uma visão eminentemente ambiental, a gente também pode pensar da questão da escolha da decisão energética quando a gente pensa em custos, e aí a gente pode trazer isso para um curso de economia, para um curso de engenharia de produção ou para uma outra área, ou quando a gente pensa nos impactos sociais gerados por aquela decisão energética, como a gente diz, o uso das baterias de lítio, o impacto que isso gera no comércio internacional, a exploração das minas, ou agora a gente está discutindo muito a questão do hidrogênio verde e como que isso pode, por exemplo, modificar o Nordeste brasileiro como um potencial gerador de energia eólica para a produção dessa nova fonte energética, ou seja, trazer essas várias vertentes da sustentabilidade, e quando a gente pensa na sustentabilidade forte, como cada uma delas ela não pode viver sem as demais, e aí a gente consegue, não vou dizer tranquilamente, porque nunca é tranquilo, mas a gente consegue abrir canais de comunicação com diferentes cursos. Legal, obrigado, Carlos. Uma pergunta para o nosso amigo André Nishimura. A gente está cansado de ouvir falar de profissões do futuro. Profissões do futuro, profissões do futuro. Você também é professor, você está na pós-graduação. Como é que você ensina aos alunos a profissão que vai aparecer ainda daqui 5 ou 10 anos? Como é que você ensina hoje a profissão que vai aparecer daqui 10 anos? Essa é a pergunta, não direta do Macarrão, pergunta do Macarrão, mas eu escolhi você para você poder, como você tem um pezinho na indústria que fala sempre nas profissões do futuro, e como você é professor, e a gente não sabe exatamente quais são as profissões do futuro, como é que você ensina hoje a profissão que você não conhece o nome dela, que ela vai aparecer daqui 10 anos? Como é que é esse trabalho de professor? Mauro, eu vou pegar um exemplo aqui da inteligência artificial e citar um caso real do meu departamento lá, né? Agora da GM. Exato, da GM. Então vamos lá. E a gente estava no meio da pandemia, tivemos um desafio de uma promoção que a GM fez, e aí a gente gerou carta bônus e descontos para amigos e familiares e tal. E foi um boom, foi um sucesso. Só que a minha capacidade de receber aquilo, processar e gerar as cartas, ela era pequena, porque tinha um volume pequeno, né? Então foi um caos, mas deu certo. A gente conseguiu fazer manualmente, conseguiu fazer. Quando terminou aquilo, eu chamei minha equipe e falei, pessoal, não dá. Nós temos que fazer algo, né? E ninguém sabia nada de nada. Chamamos uma área especializada e apresentaram o Naime para nós, né? Um software, falou, olha, se você estudar aqui um pouquinho, aplique esse processo aqui, ele vai gerar as cartas automaticamente para você. A teoria é fácil, né? Bom, qual foi o desafio meu? Incentivar a minha equipe a estudar aquele negócio. Então o cara olhava para aquelas linhas de programação, mas foi fácil, né? Porque quando uma delas pegou, falou, eu vou estudar isso aqui. Estudou, aplicou, virou uma cadeia, né? Hoje eu tenho o pessoal da minha equipe que não tinha nada a ver, que já começou a estudar Python, que já estudou Automation Anywhere, então eles aplicam o trabalho deles, olham e falam, olha, aqui tem um processinho para automatizar. E junto aí com um especialista, né, sempre tem um coach ali, aplicam automação naquilo. Então eles descobriram ali, pelo menos da equipe de 5 ou 6, metade já falou assim, cara, eu não tinha a mínima noção de programação, agora eu entendo, não quer dizer que eu vou trabalhar com isso, mas a minha cabeça fez assim, uau, por que não
olhar esse negócio de inteligência artificial em outros processos, né? Então, voltando para a tua pergunta, o fato é, como é que a gente como professor ou como líder puxa, mesmo a gente não sabendo aquilo ali, puxa o pessoal e fala assim, é um problema? Não, não, é uma oportunidade. Então vamos transformar e criar esse futuro, né? Trazendo para um ambiente mais simples, né, Mauro? Porque, lógico, tem coisas estratosféricas que vão vir para nós, carro autônomo. Você fala assim, então, se o carro é autônomo, não tem mais volante, então não preciso ter banco com cinto de segurança. Eu vou ter um sofá, talvez, porque o carro não vai bater mais, né? Então são coisas, então não vai ter mais designer de banco, não, de sofá. Estou inventando aqui, mas pode ser que chegue nisso, né? Então esse desejo, como que eu incentivo o cara a pensar em algo que nem eu sei ainda o que virá pela frente. Então, vamos dizer assim, a melhor maneira da gente se preparar para o futuro, como dizia o Peter Drucker, é fazer o futuro. Então tá aí, né? Vamos criar o futuro. Nós temos 1 minuto cada um, eu queria que cada 1 minuto, só já acabou, estamos no final do nosso tempo, mas todo mundo que está aqui, eu sempre falo, quando a gente tem um debate desse, a gente tem que entrar de um jeito e sair de outro. Se a gente entrar de um jeito e sair igual, é que aconteceu algum problema. Todo movimento que a gente faz na sociedade tem que ser transformacional, a gente tem que se transformar. Então o pessoal está aqui, a gente tem que transformar esse pessoal, né? Nós estamos saindo transformados. Eu queria aqui 1 minuto de recomendações, sugestões, ideias, para que as pessoas cheguem na segunda-feira e façam alguma coisa diferente, sejam inspiradas. Então, professora Ana, inspire o pessoal, depois o André vai inspirar. Então, o que você usaria, professora, para inspirar esse pessoal que ficou com a gente aqui durante 1h30? Bom, a minha recomendação é refletir, né? Como eu posso mudar a minha equipe, como eu posso incentivar e fazer a diferença na minha equipe ou na minha sala de aula, né? Que no fundo só muda o local da onde a gente tem a equipe. Como eu posso identificar, como eu posso inspirá-los? Eu acho que liderança é isso, é inspiração, pelo exemplo, como o professor falou, né? Será que eu estou sendo o melhor exemplo para a minha equipe? Ou como eu posso oferecer algo, um curso, um treinamento, um livro, para que eles possam desenvolver e prever aí o futuro, né? Uma profissão do futuro. Acho que essa é a minha recomendação. Inspirar. Inspiração sempre. Inspiração sempre. Então vamos enganar, vamos passar para o Carlos? Ele estava quase dormindo e fiz o que você faz com os teus alunos, tá vendo? Pois Carlos, como é que você motiva todo esse pessoal aqui a fazer alguma coisa diferente na segunda-feira? Então, gente, não deu tempo aí, né, de pensar no discurso, porque pularam aqui um. Mas a ideia, gente, então espero que essa discussão aí nossa tenha sido produtiva. Eu acho que, para usar um verbo, eu acho que a palavra é germinar, né? Quando a gente germina ali aquela ideia, aquele start, pensar, nossa, realmente, isso daqui faz sentido, isso daqui é um ponto que me deixou desconfortável, me causou ali uma necessidade de agir. Eu acho que a gente, nessa discussão, se a gente conseguiu criar essa expectativa de germinação, acho que nós saímos daqui mais vitoriosos. Porque esse germen, né, essa semente, com certeza ela vai florescer, né? E eu acho que é importante também, nós temos a capacidade de motivar os nossos jovens também a florescerem para buscar melhorias no nosso entorno. Então, acho que germinar, acho que é um Eu acho que de qualquer maneira, quando a gente conversa, pessoas inteligentes se relacionam, surge, né, a reflexão, palavra da professora Ana, e a sua palavra germinar, né, surge nesse momento, onde a gente para um pouquinho do dia a dia para pensar em algo diferente. Agora sim, André, motive o pessoal, André. Mauro, eu acho que um ponto importante é o desafiar, né? Não só aqueles que a gente está ali numa sala de aula ou os colegas de trabalho, mas a nós mesmos, né? O desafio diário. Como que eu posso ser melhor que ontem? Eu acho que essa é a tônica. E a gente tem o costume, às vezes, de falar assim, um mundo melhor, né? Mas quem faz um mundo melhor? Somos nós que fazemos esse mundo melhor. Eu quero um mundo melhor, mas que o outro faça para mim? Então não faz sentido. Então esse desafiar o dia a dia para que a gente possa criar um mundo melhor e conjuntamente todo mundo fazendo isso, não tenha dúvida que vamos ter um mundo melhor. Agora eu entendi, quer dizer, eu pedi para você motivar o pessoal e você falou para o pessoal, se automotive, né? Não existe outra maneira, né? A motivação é sempre do interior para fora, né? Então, e agora? O que sobrou para o Paulo Neto? Paulo, e agora? Como é que você vai ser criativo e
incentivar, motivar todo esse pessoal aqui? Vou puxar para a inteligência É artificial. claro, né? eu imaginei, né? Pessoal, do que a gente apresentou aí, todos os professores, deu para ver que tendência futura é a gente ser analítico. A gente não tem que ser... Se a gente está fazendo um trabalho repetitivo, o que eu passo para vocês? Pensem no que vocês fazem de repetitivo, o que a equipe de vocês está fazendo de repetitiva, para falar, bom, vamos aproveitar esses talentos. A gente, quando fala em aluno, como que a gente vai aproveitar esses caras? Como é que vai botar esses caras para pensar? Pensar é futuro. Então, se está no automático, não está legal. A gente tem que começar a fazer fazer a parte analítica, a parte de repetitiva sempre vai ter alguma forma mais simples de fazer. Você não deveria estar perdendo tempo com isso. Eu acho legal a sua ideia, muito obrigado, bacana. E o Nishimura, que trabalha dentro de uma grande montadora como eu trabalhei, a gente sabe que a gente fica anestesiado. A rotina anestesia. E aí você entra no automático. Então a palavra de ordem é: vamos sair desse estado de anestesia, né? E conseguir enxergar alguma coisa maior e melhor. Pessoal, super obrigado. Pessoal, vocês que estiveram com a gente durante essa 1h30, muito obrigado pela atenção, pela participação. Nós vamos sortear aqui do ladinho. A Alda vai arranjar um jeito de sortear os livros que a professora Ana muito gentilmente nos cedeu. Obrigado, até ano que vem. Obrigado a vocês, foi tudo ótimo. Obrigado.